ele está em você. É o Santo Espírito que impede a velha natureza de exercer sobre nós controle e usar os nossos membros ao pecado. Paulo fala isso claramente, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Sem a operação do Espírito de Deus, é impossível a nós guardarmos os mandamentos do Senhor. Ezequiel diz assim: porei dentre vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É por causa do Espírito Santo que nós recebemos, que nos habilita com dons espirituais para ajudar o corpo de Cristo a crescer e amadurecer. Através do Espírito de Deus, podemos ser amorosos, alegres, pacientes, mansos, bondosos e ter autocontrole. É Ele quem nos dá entendimento para compreendermos as Escrituras pela leitura pessoal ou através da exposição bíblica na igreja. Irmãos, existem muitas outras obras do Espírito Santo. Se nós o entristecermos, essas ações serão drasticamente diminuídas em nossa vida. Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. Se o Espírito Santo for entristecido, nós não teremos poder para viver a vida cristã. Vocês lembram de Sansão? Dalila ficou tentando descobrir onde estava a força dele. E a força dele residia na comunhão com Deus. Ele não podia cortar o cabelo. Então, quando cortou o cabelo, a comunhão dele foi quebrada. E ela então gritou: Sansão, vem os filisteus. Ele disse: vou me sair como antes. Mas ele não pôde sair, porque o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Assim é todo crente que não tem comunhão com Deus, não tem o poder de Deus para viver a vida cristã. Se abandonarmos a vida de santidade, iremos entristecer o Espírito Santo. Se andarmos mentindo e guardando rancor no coração, vamos apagar o Espírito Santo, que é outra forma de entristecer. Se somos desonestos em nossos negócios, entristecemos o Espírito de Deus. Se temos uma boca suja, apagamos o Espírito Santo. Se não amamos a Deus e ao próximo, apagamos o Espírito Santo. Somente o pecado e a vida no pecado podem entristecer o Espírito Santo. Vamos então, irmãos, alegrar o Espírito Santo. Vamos nos submeter à sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Pedro diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, aqui é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Usemos então a oração, a meditação na palavra de Deus, a participação na ceia, a reflexão no nosso batismo, a comunhão dos santos, a adoração pública, porque estas coisas alegram o Espírito Santo na nossa vida. Ajudemos o próximo, pratiquemos boas obras, vamos evangelizar e o Espírito Santo se alegrará em nós. Tira as coisas ruins, coloca as coisas corretas. A vida cristã, irmãos, é dependente da comunhão com o Espírito Santo. Todo fracasso como cristão reside em apagarmos o Espírito Santo. Que possamos cultivar nosso relacionamento com o Espírito de Deus para termos poder de testemunhar de Cristo. Jesus disse aos apóstolos, Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Concluo. Para vivermos como cristãos, precisamos ser cristãos. Necessitamos nascer de novo. Devemos nos arrepender e crer em Cristo como nosso Salvador.
Seremos então batizados com o Espírito Santo, que nos ajudará a andarmos no caminho do Senhor. Mas não podemos pecar voluntariamente para não entristecermos o Espírito Santo e ficarmos privados do seu poder para vivermos a vida de Deus. Através da confissão de pecados, podemos ter a restauração da comunhão com Deus e o poder do Espírito Santo para andarmos em novidade de vida. Então a igreja fracassa hoje porque está entristecendo o Espírito. Enquanto não dá lugar ao Espírito, não vai haver esse fluir da vida cristã verdadeira. Que Deus nos abençoe.